Uma faxineira. Foi humilhada pelo novo chefe, na frente de todos, mas quando ela abriu sua bolsa, ele percebeu o erro que havia cometido. A sala de reuniões do 20º andar cheirava a café caro e a couro novo. Era um ambiente de vidro e aço, onde as decisões que moviam milhões eram tomadas sob luzes frias de LED. No centro daquela opulência, sentada em uma das cadeiras de design ergonômico, estava Marlene. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque tão firme quanto sua postura. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelos produtos de limpeza, repousavam sobre uma bolsa de couro gasta que ela mantinha no colo. Ela não deveria estar ali, pelo menos não na visão de quem acabara de chutar as portas duplas da sala. Marcos, o novo diretor, entrou, como um furacão de arrogância. Ele vestia um terno que custava mais do que Marlene ganhava em um ano. Ele não caminhava, ele desfilava, exalando um perfume importado que parecia sufocar o oxigênio do lugar. Ele mal olhou para os outros executivos antes de travar o passo. Seus olhos pararam em Marlene. O choque inicial em seu rosto rapidamente se transformou em um sorriso torto, carregado de desprezo. "Mas o que é isso?" Marcos perguntou, a voz ecoando pelas paredes de vidro. "Algum de vocês esqueceu de avisar que a equipe de limpeza agora tem assento na diretoria?" Houve um silêncio pesado. Alguns funcionários que conheciam Marlene há décadas baixaram os olhos fingindo interesse súbito em seus tablets e papéis. Outros, os novos protegidos de Marcos, soltaram risadinhas abafadas. "Com licença, senhor." Marlene começou a dizer, sua voz calma, mas firme. "Eu fui convidada para esta reunião." Marcos soltou uma gargalhada seca, genuinamente divertido com o que acabara de ouvir. "Convidada por quem? Pelo balde e pelo esfregão?" Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa, bem na frente dela. "Escute aqui, minha senhora. Eu não sei quem pregou essa peça em você, mas este é um lugar para quem pensa em estratégias, lucros e expansão. Não é lugar para quem pensa em qual desinfetante usar no banheiro do saguão." Marlene sentiu o rosto queimar. Não era a primeira vez que alguém a olhava de cima, mas ali, naquele prédio que ela conhecia como a palma de sua mão, a dor era diferente. Ela olhou para as paredes. Ela se lembrava de quando aquelas paredes eram apenas tijolos expostos e poeira. Ela se lembrava de ter trazido marmitas para os operários, de ter varrido o entulho para que os primeiros móveis pudessem entrar. "Eu trabalho aqui há 32 anos, disse ela quase num sussurro. "E pelo visto, passou 32 anos sem aprender o seu lugar", retrucou, Marcos endireitando o corpo. "Segurança!" 2 homens de terno escuro apareceram na porta. Eles hesitaram. Conheciam Marlene. Ela era a pessoa que sempre tinha uma palavra de carinho e um café quente para eles nas madrugadas frias. "O que estão esperando?" gritou Marcos. "Tirem essa mulher daqui imediatamente. Ela está contaminando o ambiente com esse uniforme de serviço. Precisamos de gente de elite aqui, não de mão de obra barata que se acha importante." Os seguranças se aproximaram, com o pesar estampado no rosto. Marlene não ofereceu resistência. Ela se levantou devagar, sentindo cada ano de seus 58 pesarem em suas costas. Enquanto era conduzida para a saída, ela ouviu a voz de Marcos, agora voltada para o restante da mesa. "Isso serve de lição para todos. Precisamos estabelecer limites claros nesta empresa. Gente como ela não pode nunca, em hipótese alguma, achar que é igual a nós. Existe uma hierarquia, e eu estou aqui para garantir que ela seja respeitada pelo medo, se não for pelo bom senso." Marlene parou exatamente no batente da porta. Os seguranças pararam também, por puro respeito. O silêncio na sala era absoluto agora. Todos observavam as costas daquela mulher simples. Marlene não chorou. Em vez disso, ela abriu sua bolsa gasta. Suas mãos não tremiam. Ela tateou o fundo da bolsa e puxou um envelope de papel pardo, amarelado pelo tempo, mas impecavelmente conservado. Ela se virou lentamente. Seus olhos, que antes pareciam cansados e submissos, agora brilhavam com uma autoridade que fez Marcos perder o sorriso instantaneamente. Havia algo naquela expressão que ele não conseguia decifrar. Um segredo guardado por 3 décadas que estava prestes a explodir. "O senhor fala muito sobre hierarquia, senhor Marcos", disse Marlene, segurando o envelope contra o peito.
Mas o senhor cometeu um erro que nenhum diploma de Harvard pode consertar. O senhor esqueceu de ler o contrato social desta empresa antes de sentar nessa cadeira. Ela deu um passo de volta para dentro da sala, e desta vez, nem os seguranças, nem o diretor ousaram impedi-la. Dentro deste envelope está a razão pela qual o senhor vai se arrepender de cada palavra que cuspiu hoje. Para entender o brilho nos olhos de Marlene naquele momento, precisamos voltar no tempo. 32 anos antes, aquele mesmo endereço não passava de um terreno baldio, cercado por mato e cercas de arame farpado. Debaixo de um sol escaldante, uma jovem Marlene e seu marido Antônio observavam o chão batido com a fé de quem enxerga um castelo onde só existe poeira. Antônio era um homem de mãos grandes e mente brilhante. Ele era um engenheiro nato, capaz de projetar máquinas complexas em guardanapos de papel. Mas ele tinha um problema. Era pobre. Ninguém queria investir no filho de um pedreiro, por melhor que fosse a sua ideia. Marlene, no entanto, nunca duvidou. Antônio, se o mundo não te dá uma chance, a gente constrói a nossa, ela dizia, enquanto entregava a ele uma garrafa d'água. Eles não tinham investidores, não tinham heranças. O que tinham era o suor de Marlene. Para sustentar o sonho do marido e comprar as primeiras ferramentas e peças, ela trabalhava em 3 turnos. De manhã, limpava uma escola. À tarde, lavava roupas para fora até que a ponta de seus dedos ficasse em carne viva. À noite, ainda encontrava forças para costurar uniformes para a vizinhança. Cada centavo, cada moeda suada, ia para uma conta poupança que eles chamavam de o fundo do futuro. Um dia, Marlene, você vai entrar naquela empresa e nunca mais vai precisar carregar um balde de água na vida. Antônio prometeu com os olhos marejados no dia em que conseguiram alugar o primeiro galpão. O negócio decolou. A mente de Antônio criou soluções que a indústria nunca tinha visto, mas ele nunca esqueceu quem era o verdadeiro alicerce daquela estrutura. Quando a empresa foi formalizada e os documentos registrados em cartório, ele fez questão de uma cláusula inegociável. 50% de tudo pertencia a Marlene. Eles eram sócios iguais, no papel e na vida. O tempo passou, o prédio de vidro subiu e a riqueza chegou. Mas a felicidade plena foi interrompida há 10 anos, quando o coração cansado de Antônio parou de bater. A morte dele deixou um vazio que o dinheiro não podia preencher. Marlene, devastada, não tinha estômago para as reuniões de diretoria, para os números frios e para a ganância que começou a rondar a empresa. Ela decidiu se afastar da gestão. Os filhos do primeiro casamento de Antônio, Ricardo e Fernanda assumiram as cadeiras de couro. Eles eram jovens, ambiciosos e viam Marlene como um estorvo, uma lembrança constante de que o pai deles tinha começado do nada. Por que você não vai morar numa casa na praia, Marlene? Fernanda dizia com um sorriso falso. Assine essa procuração para nós e viva o resto da vida descansando. Marlene apenas sorria e negava. Ela não queria luxo. Ela queria o que o dinheiro não comprava. 2 meses após o enterro, ela apareceu na empresa com o seu antigo uniforme azul. O que você está fazendo? Ricardo perguntou, chocado, ao vê-la com um carrinho de limpeza no corredor. Este lugar tem o cheiro do seu pai. Marlene respondeu enquanto limpava uma vidraça. Enquanto eu cuidar deste prédio, eu sinto que ele ainda está aqui comigo. Se eu ficar em casa, eu morro de tristeza. Eu quero trabalhar, como eu sempre fiz. Os enteados ficaram furiosos, mas não podiam impedi-la legalmente. Marlene passou a ser a fantasma da empresa. Ela limpava os escritórios de madrugada, ouvia as fofocas nos corredores e conhecia cada funcionário pelo nome. Ela era a alma do lugar, embora os novos executivos a vissem apenas como parte da mobília. Mas Ricardo e Fernanda tinham um plano. Eles precisavam que ela vendesse sua parte para que pudessem fundir a empresa com um grupo estrangeiro e lucrar bilhões. Como ela não aceitava dinheiro, eles decidiram usar o cansaço psicológico. Contrataram Marcos, o novo diretor, com uma ordem específica e cruel. Torne a vida daquela velha um inferno. Humilhe-a até que ela não suporte mais colocar os pés aqui. Faça-a sentir que ela é lixo. Marcos aceitou o desafio com prazer, acreditando que Marlene era apenas uma funcionária humilde que tinha recebido algum tipo de favor da antiga gestão.
Ele não sabia que estava mexendo com a dona da metade de tudo o que ele via. Naquela sala de reuniões, enquanto Marlene segurava o envelope, Ricardo e Fernanda assistiam a tudo de um canto, com um sorriso contido, achando que aquele seria o golpe final. Eles esperavam que ela saísse chorando para nunca mais voltar. O que eles não esperavam era que Marlene tinha cansado de ser apenas uma lembrança. Ela decidiu que era hora de ser a dona. Marlene tirou o primeiro documento do envelope e o deslizou sobre a mesa de mogno, parando exatamente na frente de Marcos. "O senhor me mandou voltar para o lugar a que eu pertenço, não foi?" Marlene perguntou, sua voz agora ganhando um tom de aço que fez a espinha de Marcos gelar. "Pois bem, eu estou exatamente onde pertenço, mas o senhor está sentado na minha cadeira." Marcos olhou para o papel. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Ricardo e Fernanda em busca de ajuda, mas os dois tinham ficado pálidos como cera. Isso não pode ser verdade", gaguejou o diretor, as mãos começando a tremer. Marlene se inclinou para a frente, o rosto a poucos centímetros do homem que a tinha humilhado minutos antes. "Ah, é verdade. E agora que o senhor já me mostrou quem o senhor é de verdade, eu vou mostrar quem manda aqui." O silêncio na sala de reuniões era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante de Marcos. Ele olhava para o papel timbrado, com o selo do cartório oficial, e depois para a mulher à sua frente. Marlene não parecia mais a faxineira cansada. Ela parecia uma rainha que acabara de retomar seu trono. Isso é um erro", gritou Ricardo, levantando-se bruscamente, a cadeira arrastando no chão com um ruído estridente. "Esse documento é antigo. Meu pai deve ter mudado isso antes de morrer." Marlene não se abalou. Ela apenas olhou para o fundo da sala, onde um homem de terno cinza que estivera em silêncio até então se levantou. Era o Dr. Jorge, o advogado que cuidava dos assuntos da empresa desde a fundação. "Na verdade, Ricardo", disse o advogado com uma voz gélida, "o documento é perfeitamente válido. Dona Marlene nunca assinou nenhuma transferência de cotas. Eu mesmo tentei avisar vocês dois várias vezes, mas vocês estavam ocupados demais tentando encontrar formas de contornar a lei." Marcos sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ele olhou para os seguranças esperando que eles fizessem algo, mas os homens estavam estáticos, olhando para Marlene com um misto de surpresa e admiração. "Senhor Marcos", Marlene começou, sua voz ecoando com uma clareza cortante. "O senhor disse que precisávamos de gente de elite aqui. O senhor disse que gente como eu não deveria se misturar com pessoas como o senhor." Ela deu a volta na mesa, caminhando devagar, os sapatos simples estalando no piso de mármore. "Gente como eu limpou o chão de terra onde este prédio foi erguido. Gente como eu preparou o café que alimentou o homem que desenhou cada viga desta estrutura. E gente como eu investiu cada centavo de uma vida inteira para que o senhor pudesse ter esse salário que ostenta hoje." Marlene parou atrás da cadeira principal da mesa, a cadeira que pertencia ao seu falecido marido. "O senhor me chamou de mão de obra barata, mas a verdade é que o senhor é apenas um funcionário. E eu sou a dona." Marcos tentou gaguejar uma desculpa. O rosto, antes vermelho de raiva, agora estava pálido como um lençol. "Dona Marlene, eu não sabia. Eu fui mal informado. O Ricardo e a Fernanda me garantiram que a senhora era apenas uma beneficiária por caridade. Por favor, entenda. Eu estava apenas tentando proteger os interesses da companhia." Marlene soltou um riso curto, sem nenhuma alegria. "Protegendo os interesses? Humilhando uma mulher de quase 60 anos na frente de todos? Se esse é o seu conceito de gestão, o senhor não serve nem para segurar uma vassoura no meu pátio." Fernanda, que até então estava em choque, tentou mudar de tática. Ela contornou a mesa e tentou segurar as mãos de Marlene. "Marlene, querida, por favor. Foi tudo um grande mal-entendido. Nós somos família, não somos? O papai não gostaria de ver a gente brigando assim. Nós só queríamos o seu bem. Queríamos que você descansasse." Marlene puxou as mãos, evitando o toque. "Família não tenta destruir família, Fernanda. Família não contrata alguém para humilhar quem deu o sangue por essa empresa. Vocês não queriam o meu descanso. Vocês queriam o meu silêncio."
Marlene então olhou para todos os presentes na sala. Alguns executivos pareciam envergonhados, outros pareciam aliviados. Ela sabia que muitos ali também sofriam com a arrogância do novo diretor. Esta reunião de diretoria que o senhor tanto defendeu, Marcos, ela vai continuar. Mas as regras mudaram. Marlene abriu o envelope novamente e tirou uma segunda folha. Era uma convocação de assembleia extraordinária, com poderes plenos, assinada por ela e pelo advogado. Eu não vim aqui hoje apenas para mostrar papéis. Eu vim aqui para fazer um acerto de contas com o passado e garantir o futuro de quem realmente trabalha. Marcos tentou se levantar para sair, mas Marlene fez um gesto para os seguranças. Sente-se, Marcos. Eu ainda não terminei com o senhor. O senhor queria estabelecer limites, lembra? Pois bem, vamos começar estabelecendo o limite da sua permanência neste prédio. O clima na sala mudou de constrangedor para eletrizante. Ricardo e Fernanda trocaram olhares de pânico. Eles sabiam que, legalmente, Marlene tinha o poder de desfazer tudo o que eles haviam construído nos últimos anos. Marlene olhou fixamente para o diretor e disse as palavras que mudariam o rumo daquela história para sempre. O senhor está demitido, por justa causa. E quanto a vocês dois, ela olhou para os enteados. Espero que tenham guardado bem o dinheiro das suas mesadas, porque a auditoria que começa amanhã não vai deixar passar um centavo sequer. Mas o que Marlene disse em seguida foi o que realmente paralisou a todos. Ela não queria apenas o cargo deles. Ela tinha um plano muito maior, algo que ninguém naquela sala, nem mesmo o advogado, poderia ter previsto. A palavra demitido ecoou na sala como um tiro. Marcos, o diretor que minutos antes se sentia o dono do mundo, parecia ter encolhido dentro do seu terno caro. Ele olhou para Ricardo e Fernanda, esperando que eles usassem algum poder para salvá-lo, mas os dois estavam ocupados demais tentando salvar a própria pele. Você não pode fazer isso, gritou Ricardo, a voz falhando. Nós somos a diretoria executiva, nós fomos nomeados. Marlene não se alterou. Ela apenas fez um sinal para o Dr. Jorge, o advogado. Na verdade, Ricardo, explicou o advogado abrindo uma pasta de couro, o contrato social estabelece que qualquer decisão estratégica, incluindo a nomeação ou destituição de diretores, exige a aprovação da maioria simples das cotas votantes. Como Dona Marlene detém 50% e os outros 20% pertencem aos acionistas minoritários que já deram o aval para ela, vocês não têm os votos necessários para mantê-lo no cargo. Marlene olhou para os outros 3 acionistas sentados na mesa. Eram homens e mulheres que tinham começado com Antônio no galpão de madeira. Eles observavam a cena com sorrisos discretos. Eles sempre souberam quem era a verdadeira força por trás daquela marca. Chegou a hora de limpar esta empresa de cima a baixo, disse Marlene, usando a metáfora que era sua vida. E não estou falando de tirar o pó das mesas. Estou falando de tirar o lixo moral que se instalou nestas cadeiras. Ela se voltou para Marcos. Senhor Marcos, o senhor sairá deste prédio acompanhado pelos seguranças que o senhor mesmo chamou para me expulsar. Suas coisas serão enviadas para sua casa e saiba que as câmeras de segurança desta sala registraram cada palavra de humilhação que o senhor dirigiu a uma funcionária hoje. Isso será usado no processo de assédio moral que a empresa moverá contra o senhor para garantir que sua demissão seja por justa causa, sem um centavo de indenização. Marcos abriu a boca para protestar, mas um dos seguranças tocou em seu ombro. Era o mesmo segurança que ele tinha humilhado na semana passada. O homem não disse nada, apenas apontou para a porta. Cabisbaixo e com os olhos fixos no chão, o homem que se achava elite foi escoltado para fora sob o olhar de todos. Agora, o silêncio era entre Marlene e seus enteados. Fernanda começou a chorar. Eram lágrimas rápidas, calculadas. Marlene, por favor, nós erramos, nós sabemos. Estávamos sob muita pressão. A empresa está passando por crises que você não entende. Nós só queríamos o melhor para o legado do papai. Não nos tire do conselho. Nós somos sua família. Marlene caminhou até a janela e olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr entre os prédios.
O legado do seu pai não era este prédio de vidro, Fernanda. O legado dele era a dignidade. Ele tratava o porteiro com o mesmo respeito que tratava o presidente de um banco. Vocês não são família. Família cuida. Família protege. Vocês tentaram me devorar viva para vender o esforço de uma vida inteira para um grupo estrangeiro. Ela se virou, os olhos firmes. Vocês dois estão suspensos de qualquer função administrativa. Uma auditoria externa vai analisar cada contrato que vocês assinaram nos últimos 5 anos. Se houver qualquer irregularidade, qualquer desvio, eu não hesitarei em levar o caso à polícia. Ricardo tentou uma última cartada batendo a mão na mesa. E quem você vai colocar no nosso lugar? Você? Uma mulher que mal sabe usar um computador? Você vai destruir a empresa em 1 mês. Marlene deu um sorriso calmo, quase materno. Eu não preciso saber usar um computador para saber quem é honesto, Ricardo. Eu conheço cada pessoa neste prédio. Eu sei quem trabalha de verdade e quem só aparece para as fotos. Ela chamou 3 nomes, 3 gerentes de nível médio que estavam na empresa há anos, pessoas dedicadas que nunca tinham sido promovidas porque não faziam parte do círculo de amigos de Ricardo e Fernanda. Eles serão a nova diretoria provisória. Eles conhecem a operação. E eu estarei aqui, não para dar ordens técnicas, mas para garantir que ninguém mais neste lugar seja humilhado por causa do uniforme que veste. Marlene. Então anunciou sua primeira decisão oficial como sócia majoritária ativa. A partir de hoje, 50% dos lucros que caberiam a mim serão destinados a uma fundação. Ela levará o nome de Antônio e terá um único objetivo: pagar bolsas de estudo integrais para os filhos de todos os funcionários da equipe de manutenção, limpeza e segurança. Quero que os filhos deles tenham o diploma que eu não pude ter, para que ninguém nunca mais ouse dizer que eles não são iguais a vocês. Ricardo e Fernanda desabaram em suas cadeiras. O poder deles tinha evaporado. Marlene pegou sua bolsa gasta e caminhou para a porta. Antes de sair, ela parou e olhou para a sala. Eu vou para casa agora. Amanhã cedo eu volto. E não se preocupem, ela deu uma piscadinha para os funcionários que assistiam a tudo. Eu não vou trazer a vassoura, mas vou trazer o contrato de trabalho de cada um de vocês para dar o aumento que vocês merecem. Marlene desceu pelo elevador privativo, o mesmo que Marcos dizia ser proibido para ela. Ao chegar no saguão, ela foi recebida com uma salva de palmas espontânea. A notícia tinha corrido rápido, pelos corredores. No entanto, ao chegar no estacionamento, um carro preto de vidros escuros a aguardava. Um homem que Marlene não via há anos desceu do veículo. Ele segurava uma pasta preta e parecia preocupado. Dona Marlene, disse o homem, aproximando-se com cautela. A senhora fez o que precisava ser feito lá dentro, mas agora a senhora mexeu em um vespeiro que nem imagina. O grupo que queria comprar a empresa não vai aceitar isso pacificamente. Marlene parou. O brilho de vitória em seus olhos foi substituído por uma sombra de alerta. Do que você está falando? Ela perguntou. O homem abriu a pasta e mostrou uma foto. Era uma foto antiga de Marlene e Antônio, mas havia algo escrito no verso que fez o coração de Marlene errar uma batida. A justiça tem um preço, Marlene, e o passado do Antônio guarda um segredo que pode transformar sua vitória em um pesadelo antes do amanhecer. Marlene olhou para a foto nas mãos do homem desconhecido. Era uma imagem granulada, em preto e branco. Nela, Antônio aparecia jovem com o rosto sujo de graxa, apertando a mão de um homem de terno escuro que ela não reconhecia. No verso, as palavras escritas à caneta pareciam uma sentença. A dívida que o tempo não apaga. O que isso significa? Marlene perguntou, sua voz firme apesar do frio que sentiu no peito. Significa, dona Marlene, que o sucesso desta empresa não foi construído apenas com suor, disse o homem com um sorriso gélido. O grupo que eu represento deu o capital inicial para o seu marido. Em troca, ele assinou um documento dando a eles o direito de preferência sobre a empresa. Se a senhora assumir o controle e não vender para nós, o escândalo será público. Vamos dizer que Antônio era um trapaceiro que nunca pagou o que devia. Marlene sentiu uma pontada no coração. Ela conhecia Antônio. Sabia que ele era o homem mais íntegro que já pisou naquela terra. Ela não respondeu.
Apenas deu as costas e entrou em seu carro simples. Naquela noite, ela não foi para seu apartamento moderno. Ela dirigiu até a casinha antiga, na periferia, que ela e Antônio mantiveram como uma espécie de refúgio. O lugar estava empoeirado, mas ainda guardava o cheiro de café e de esperança. Marlene foi direto para o sótão. Lá, em uma caixa de metal, trancada com um cadeado velho, estavam os diários de Antônio. Ela passou horas lendo, folha por folha, até que, perto do amanhecer, encontrou o que procurava. Não era uma dívida, era uma proteção. Antônio previra que, no futuro, pessoas gananciosas tentariam tomar o que era dele. Ele escreveu: Marlene, se um dia vierem cobrar uma conta que não existe, procure atrás do fundo, falso da nossa primeira mesa de trabalho. A verdade está lá. Com as mãos trêmulas, Marlene foi até a garagem. A mesa de madeira velha, onde tudo começou, ainda estava lá. Ela a virou com dificuldade e, com uma chave de fenda, soltou uma tábua oculta. Um envelope caiu. Dentro dele, havia os comprovantes de pagamento integral com juros de cada centavo que Antônio pegara, emprestado, junto com uma carta de quitação assinada e registrada. Antônio tinha sido brilhante. Ele pagou a dívida, mas sabia que eles tentariam agir de má fé. Guardou a prova original longe dos arquivos da empresa. No dia seguinte, a sala de reuniões estava novamente cheia. O mensageiro dos investidores estava lá, acompanhado de advogados caros. Ricardo e Fernanda assistiam de longe, esperando que Marlene fosse finalmente destruída. E então, dona Marlene, perguntou o homem, vai assinar a venda ou prefere que o nome do seu falecido marido seja arrastado na lama? Marlene caminhou até a cabeceira da mesa. Desta vez, ela não usava o uniforme de faxineira. Vestia um conjunto simples, mas elegante, e carregava uma aura de paz que incomodava os lobos ali presentes. Eu passei a vida ouvindo que gente como eu não entende de negócios, começou Marlene. Ouvi que eu deveria me contentar com o resto, com o que sobrava. Mas o meu marido me ensinou algo diferente. Ele me ensinou que a verdade não precisa de gritos, ela só precisa de tempo. Ela colocou o documento original sobre a mesa. Aqui está a quitação total da dívida que os senhores alegam existir. Não só o capital foi pago, como há uma cláusula de penalidade para quem tentasse cobrar esse valor novamente. O que os senhores estão fazendo é tentativa de extorsão. O advogado dos investidores pegou o papel. Suas mãos começaram a tremer à medida que ele lia as cláusulas. Ele olhou para o seu cliente e balançou a cabeça. Negativamente. O plano deles tinha desmoronado. E tem mais, continuou Marlene. Eu decidi que este prédio não será vendido. Nunca. Ele será o centro de algo muito maior. Marlene olhou para Ricardo e Fernanda, que agora pareciam pequenos e insignificantes. Vocês dois terão suas partes pagas de acordo com a lei, mas nunca mais terão voz aqui. A justiça está sendo feita. Hoje não pelo ódio, mas pela verdade. Semanas depois, o prédio tinha uma nova energia. No saguão, onde antes havia apenas frieza, agora havia uma placa de bronze com a foto de Antônio e Marlene, jovens no terreno baldio. A frase dizia: aqui o trabalho é honrado e a dignidade é a base de cada tijolo. Marlene estava em seu escritório, o mesmo que ela ajudara a limpar por décadas. Uma batida suave soou na porta. Era uma jovem vestindo o mesmo uniforme azul que Marlene usara por tanto tempo. A moça parecia nervosa, segurando um balde e um esfregão. Com licença, dona Marlene. Eu vim limpar o escritório. Me desculpe incomodar. Marlene se levantou e caminhou até a jovem. Ela pegou o balde das mãos da moça e o colocou no chão. Qual o seu nome? Minha filha? Perguntou Marlene com doçura. É Luciana, senhora. Marlene sorriu e apontou para a cadeira à sua frente. Luciana, deixe o balde aí por um momento. Sente-se, vamos tomar um café. Eu quero saber quais são os seus sonhos. Porque nesta empresa, a faxineira de hoje pode ser a dona de amanhã. Basta que ela nunca esqueça de onde veio. Enquanto o café era servido, Marlene olhou pela janela. O céu estava azul e limpo. Ela sentiu uma brisa leve tocar seu rosto, como se Antônio estivesse ali, soprando um agradecimento. Marlene não tinha buscado o acerto de contas pelo poder. Ela o fizera por amor.
E naquele momento, ela percebeu que a maior riqueza que possuía não estava nas ações da empresa, mas na paz de poder olhar para trás e saber que mesmo quando a humilharam, ela nunca deixou de ser quem era. A faxineira que o mundo tentou apagar era agora a luz que guiava o caminho de centenas de outros. A história de Marlene não era sobre dinheiro. Era sobre o triunfo da alma sobre a arrogância. E finalmente o silêncio na empresa era de respeito, não de medo.